Boa noite. Muito boa noite. Sejam bem-vindas, meninas. Que bom tê-las aqui comigo, que bom tê-los aqui comigo. Sejam muito bem-vindos, mais uma segundona. E aí, como que vocês estão? Vão se aconchegando. Que bom, né? Que bom estarmos juntos aqui nessa segunda-feira. Quem tá chegando agora vai me avisando sobre meu áudio, sobre a minha imagem, para eu ir me ajeitando aqui, pra gente começar o nosso bate-papo, pra gente falar sobre recomeços. Contem pra mim como que vocês estão, por onde vocês estão, essa parte que eu sempre adoro saber aonde vocês estão, da onde vocês falam. Quem me conhece sabe que eu faria uma live somente para saber da onde vocês falam, né? Aonde vocês estão. Eu adoro essa parte. Quem tá aqui a primeira vez? Conta pra mim. Caxias do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Piauí, Minas, olha só, Ceará. Para quem tá aqui a primeira vez, eu sou a Nili Mancuso, eu sou psicóloga, eu trabalho com relacionamentos já faz bastante tempo e toda segunda-feira, quase toda segunda-feira eu faço live. Segunda-feira passada eu não consegui fazer, né? E eu faço lives e a gente sempre fala de diversos temas. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre recomeços, como recomeçar após uma decepção. E quem escolhe sempre esses temas são vocês. Como que vocês escolhem? Numa votação que eu abro sempre numa postagem no domingo à noite. Então, todo domingo à noite eu faço uma postagem para que vocês possam votar no tema. Então, a galera começa a colocar lá opções de temas e os mais curtidos são os escolhidos por mim. E por acaso, os 2 escolhidos foram sobre recomeços, como recomeçar após uma frustração, como recomeçar após uma decepção, após uma traição. Então hoje a gente vai falar sobre recomeços, tá bom? Continua bom a imagem? Tem hora que pra mim tá dando uma travadinha nesses comentários, aí eu fico um pouco preocupada com vocês. Se o áudio estiver ok, se a imagem estiver ok para vocês, a gente continua. Então, sempre tem diversos temas, né? Temas diversificados. A grande maioria das vezes a gente fala sobre temas que estão relacionados a relacionamentos, mas a gente sempre fala de coisas diferentes. E eu sempre gosto do tema recomeço, porque recomeço é um troço que está muito presente na nossa vida e que na verdade deve estar muito presente. E as pessoas, elas assustam com o recomeço, né? Elas têm medo de recomeçar. Muitas pessoas têm medo. Por quê? Por causa da imprevisibilidade que o recomeço acaba trazendo. O recomeço não é um negócio claro. O recomeço não é um negócio assim que a gente sabe o que vai acontecer. Muito pelo contrário. Quem aí tem medo de recomeçar, ou quem já teve medo, ou quem agora está passando por um recomeço? Conta pra mim, quem tá saindo de um relacionamento, né? Quem teve um término e tá precisando passar por essa situação de recomeçar, de se envolver com outras pessoas, de precisar passar por essa fase de reconfiguração, de readaptação, de se envolver de novo numa nova rotina, numa nova fase. Quem tá passando por isso? Quantas pessoas, né? Eu vejo sempre mensagens no direct
que muitas pessoas passam por isso diariamente e o quanto que as pessoas têm medo dessas mudanças, né? O quanto que mudar, o quanto que transformar, o quanto que mudar de fase, o quanto que encerrar ciclos. Eu acho que mais que recomeçar, o encerrar ciclos, ele traz uma insegurança, ele traz um medo gigantesco e a gente fica ali persistindo, né? Nós ficamos ali insistindo, persistindo em situações, em relações, em relacionamentos, em pessoas que não dão mais liga, que não fazem mais sentido por esse medo de recomeçar, por esse medo, na verdade não é nem de recomeçar, mas de encerrar um ciclo e ter que viver coisas novas, que por mais que não tá legal, que eu vejo assim que por mais que a pessoa esteja ali sofrendo, que por mais que a pessoa esteja ali sendo traída, porque por mais que a pessoa ela esteja ali sendo abandonada, sendo agredida fisicamente, sendo agredida verbalmente, na grande maioria das vezes, para a grande maioria das pessoas, é muito mais confortável continuar naquele relacionamento, porque é um rio que ela já sabe nadar, é um rio sujo, é um rio totalmente traiçoeiro, mas ela já sabe nadar ali, do que ela se retirar daquele rio e ir para um lugar muito mais limpo. Porque daí vocês devem estar se perguntando assim, mas como isso, Anile? Como uma pessoa se propõe a ficar num lugar assim? Porque por mais que seja esse rio traiçoeiro, sujo e muito pesado, são braçadas que essa pessoa dá há tanto tempo que ela já sabe qual é a força da braçada que ela tem que dar, qual é a hora da maior correnteza, qual é a hora que esse rio é mais traiçoeiro. Ela já sabe como que é esse rio. Ela já tem esse rio de forma que ela sabe exatamente o que vai acontecer. E ela acaba ficando numa zona de conforto. Então é por isso que você ou pessoas que você sabe que estão em relações assim, em situações assim, se propõem, se permitem a ficar há tanto tempo, né? E às vezes uma vida, morrem estando em relacionamentos assim, por causa disso, porque acostumam, porque aquilo ali também traz um ganho secundário, tá? É muito complicado. Gente, vocês vão ver que eu tô no meu nariz escorrendo, eu tô com dor de garganta, garganta seca, eu esqueci de trazer água e nem lembrei. Sentei aqui, comecei a live, na hora que eu pus pra começar eu lembrei da água. Aqui pra nós agora é uma seca absurda na minha cidade, então eu tô com o ar-condicionado ligado, então o umidificador da minha casa inteira, não chove há muito tempo e é uma seca muito grande, então todo mundo sofre bastante e eu estou sofrendo, né? Então tô com a garganta seca, essa garganta dolorida, meu nariz, o nariz já começa a sangrar, sabe? Você vai fazer a higiene do nariz, começa a sangrar já. Então nós estamos no pico da seca aqui, é terrível essa época do ano e então vocês me desculpam pela minha voz e também pelo meu nariz, tá? Mas assim, é algo que a gente traz de muito tempo, né? Padrões que a gente traz de muito tempo e a gente acaba persistindo e insistindo em situações assim. Gente, eu acho que eu vou pausar mesmo e pegar água, porque realmente vai ser difícil eu falar tanto e ficar sem tomar água. Vocês aguentam aí? Porque o Lucas tá com o Henrico lá na sala e ele não tá me ouvindo. Eu já volto, aguentam aí. Aí eu vou sair por aqui, ó.
Muito obrigada, gente, por terem me esperado. Fui lá buscar água. A minha live vai ficar salva no canal do YouTube, tá? Depois aqui eu coloco no canal do YouTube. Só não coloco direto no canal do YouTube se o próprio Instagram não deixar eu salvar no meu rolo de câmera, tá bom? Então bora lá para o nosso tema. Eu vejo muitas pessoas com esse medo do recomeço, trazendo algumas teorias, né? Trazendo alguns rótulos, trazendo alguns dados, vamos falar assim, como preguiça, né? Ou como falta de tempo para recomeçar. Só que tudo isso vem dessa ansiedade que essa imprevisibilidade do recomeço acaba gerando, né? Então, tudo que é novo, tudo que é diferente, tudo que nós vamos começar ou tudo que nós vamos recomeçar é algo que nós vamos precisar ir tateando aos pouquinhos, que nós vamos precisar ir reconhecendo ou conhecendo aos pouquinhos. E por mais que você sinta medo, insegurança, é muito normal isso do ser humano, né? O ser humano, ele fica com o pé atrás de tudo aquilo que ele não tem certeza absoluta. E volto para o que eu estava falando. É por isso que o ser humano insiste na zona de conforto muitas vezes. Porque a zona de conforto é tudo que ele já tem certeza. Ele tem certeza que ele vai ser agredido, ele tem certeza que ele vai ser humilhado, ele tem certeza que ele vai ser traído, ele tem certeza, ele consegue prever o cenário. Então, essa situação de conseguir prever o cenário acaba colocando a pessoa numa situação de segurança, de uma falsa segurança, e fazendo com que ela fique ali. Agora, quando a gente pensa em recomeçar, em transformar, em começar algo novo, em mudar, em encerrar ciclos, é como se a gente entrasse numa casa, numa escuridão, no meio da madrugada, com tudo apagado, numa casa que nós nunca entramos na nossa vida. E isso causa o quê? Isso é confortável? Não, isso não é confortável. Isso causa uma insegurança, isso causa um medo. E o recomeço é exatamente como entrar nessa casa que eu tô falando. O que vai acontecendo com a gente? A gente precisa ir entrando devagar até nós irmos achando aonde que estão os lugarzinhos certinho para ir achando onde eu vou acendendo as luzes. E conforme eu vou acendendo uma luz, eu vou conseguindo encontrar que cômodo eu tô. E conforme eu vou acendendo uma luz, poxa, agora eu entrei na sala, primeiro cômodo, isso vai me clareando, mas em nenhum recomeço eu consigo simplesmente acender um interruptor e clarear toda a minha vida. Muito pelo contrário. Por isso que a gente precisa ir devagar e entender que eu não posso só querer recomeçar, sentir prazer em recomeçar, estar motivado em recomeçar quando eu não tiver medo, quando eu não tiver insegurança ou quando eu não tiver incerteza. Por quê? Porque o tempo todo nós estaremos com medo, o tempo todo nós estaremos com incertezas e o tempo todo nós estaremos com inseguranças. Então é aquilo que eu sempre falo para vocês. Vai, mas vai com medo mesmo. Porque conforme você vai caminhando, conforme você vai acendendo as luzes, o que vai acontecendo? Essa insegurança, essa angústia vai ficando para trás, o medo vai ficando para trás. E você consegue ir caminhando até que chega um momento que você se sente confortável no ambiente e o medo simplesmente foi. Você foi, que o medo ficou para trás. Só que eu vejo muito no consultório, eu não sei se você é assim, me conta, se você se sentir à vontade, tá? Me conta se você é assim. Que as pessoas, elas esperam para fazer algo no momento que elas estão fortes, fortalecidas, confortáveis, no momento em que elas estão superadas, no momento em que elas querem chegar na perfeição,
no momento em que elas querem ficar sem o medo. Só que será que esse dia vai chegar? Será que esse dia perfeito, esse momento perfeito, absolutamente perfeito, que eu vou estar plena, vai chegar? Ou não? Será que sempre eu não vou estar ali com uma angústia? Sempre eu não vou estar ali com um medo, com um receio? Porque na verdade, eu só vou perdendo medo, eu só vou perdendo receio quando eu tô ali na prática, né? É aquele troço. O negócio é a teoria. Agora, o outro negócio é quando nós estamos na prática. E é aí que o bicho pega, mas é aí que o bicho também faz acontecer. Só que eu vejo que as pessoas, elas planejam, e isso também é em relação a várias coisas, tá? Pensam, refletem isso e aquilo, mas não põe para acontecer, não põe para valer e ficam sempre ali na reflexão, mas não põe para praticar, não põe para acontecer e daqui a pouco pronto, não passa tempo, passa hora, passa dias e aquilo lá fica frio, esfria e pronto, acabou. Lá se foi mais um sonho, lá se foi mais um relacionamento, lá se foi mais uma vontade de fazer um esporte, lá se foi de tantas coisas, de tantos porquês, de tantos mais, e aí se que as pessoas ficam colocando ali nessas reflexões, enquanto na verdade o que a gente precisa mesmo é ir ver o que vai acontecer, é colocar a cara para bater. Claro que sempre tomando um cuidado, claro que quando se trata de relacionamento, claro que quando se trata de coisas financeiras, a gente precisa se preservar, a gente precisa tomar cuidado, mas a gente precisa movimentar, a gente precisa agilizar as coisas, porque senão a gente só fica assim, poxa, fulano de tal conseguiu, ciclano conseguiu, não sei quem conseguiu e eu não saio do lugar. Eu tenho ideias, sonhos, isso e aquilo, mas eu não saio do lugar. Muito provavelmente porque a outra pessoa, ela agiu, ela movimentou, ela tirou da teoria e ela colocou na prática. Por quê? Ela não tinha medo? Não. Duvido que ela não tinha medo, mas ela foi com o medo. E todos os nossos recomeços, sejam eles financeiros, de relacionamento amorosos, sejam eles do que for, eles vão vir com medo. Mas sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente cria uma casca, né? A gente se fode tanto, a gente se ferra tanto nos outros relacionamentos, a gente insiste tanto, né? Porque até hoje eu fiz uma postagem, eu não postei não, eu só criei ela, que a gente tem a mania de querer que as pessoas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam, né? E aí a gente fica idealizando, a gente fica fantasiando, a gente fica escondendo o sol com a peneira, a gente fica romantizando várias coisas, enfim. E aí a gente insiste, que é o tal do famoso que eu sempre falo pra vocês aqui, dar murro em ponta de faca. Quem nunca? Deu tanto murro em ponta de faca que ficou com a mão toda calejada, né? Eu mesma já fiz diversas vezes isso. Então a gente insiste tanto que a gente dá tanto murro em ponta de faca que a gente começa a criar uma casca, a gente começa a criar um calo, né? A pele começa a criar um calo aqui para proteger. E é isso que acontece. A gente tem tanto esses relacionamentos, preciso tomar água, hidratar minha garganta. Um dia eu vou filmar. Quem me vê nos stories consegue ver que eu sempre ago o jardim aqui da frente, né? A necessidade que a gente tem. E o jardim da minha casa, o gramado, pro gramado do terreno do meu lado, porque eu não tenho casa, é seco. Vocês vão ver. E aí vocês vão entender o que é a seca aqui. Então é muita seca. E aqui é assim todo ano, né? Só que eu acho que esse ano, por causa do
da pandemia do Covid, tudo que tá acontecendo, tá fazendo, eu tô sofrendo mais do que os outros anos, horrores, entendeu? E hoje, por exemplo, é um dia que, meu Deus do céu, eu queria ter ficado em casa, assim, sentado, porque parecia que tava, sabe, que você respira e não vai, mas é muito normal. Então depois vocês olham lá, quando eu filmar lá na frente da minha casa, vocês vão enxergar o meu gramado e o gramado do terreno do lado, que é uma secura só, assim, vocês vão entender o que eu tô falando, o quanto que é seco aqui. E a gente cria uma casca, era disso que eu tava falando, né? A gente cria um calo por causa desses relacionamentos que a gente insiste, das decepções que a gente tem, das frustrações que a gente tem, a gente cria expectativa demais, a gente imagina demais, a gente idealiza demais, a gente fantasia demais, a gente quer demais, só que a gente esquece que as pessoas elas têm limitações, que as pessoas são aquilo que elas são, aquilo que elas podem ser, elas vão dar para nós aquilo que elas querem dar a partir das limitações delas. Só que a gente sofre, né? A gente sofre pra caramba, a gente sofre muito. E aí a gente vai criando uma casca. E a partir dessa casca, a gente vai tendo um medo de se relacionar. Só que a gente não pode ficar refém desse medo. Se a gente fica refém desse medo, a gente não consegue se relacionar com mais ninguém. A gente tem um bloqueio para ter esses recomeços. A gente tem uma dificuldade gigante para recomeçar em outros relacionamentos. E aí, o que a gente faz? A gente se sabota. O que a gente faz? A gente leva os traumas do relacionamento anterior para o outro relacionamento. A gente começa a exigir do novo relacionamento aquilo que o outro relacionamento não me deu. Mas como é que eu vou exigir no início de um relacionamento o que o outro relacionamento não me deu? Eu não posso exigir no início de um relacionamento coisas que o início de um relacionamento não pode me dar. E as pessoas hoje estão fazendo isso. Elas exigem coisas, troços das pessoas, sendo que o relacionamento ainda não vingou, não concretizou, não criou raiz e não tem recurso suficiente para doar aquilo. Só que a gente vem tão traumatizada, a gente vem tão horrorizada, nós viemos tão assim, não, porque no próximo eu não vou permitir que faz isso comigo, vai ter que me dar isso, vai ter que nananana, que a pessoa, a gente malemar conhece a pessoa e a gente já começa a exigir fundos imundos da outra pessoa. E aí a outra pessoa vaza da nossa vida. Porque, claro, qualquer outra pessoa vai se relacionar com uma louca, doente, que quer me enfiar na parede e ficar ali me apertando o tempo todo. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Quando nós ficamos refém desse medo, né, dessa casca que criamos e nós ficamos refém, a gente acaba levando para os outros relacionamentos. Então, quando você pensar em recomeço, pensa num negócio que eu vou te falar agora, em limpeza. O que é essa limpeza? É como se você pudesse, tivesse, precisasse, fosse, você vai fazer, você que está nesse recomeço, uma faxina dentro de você, uma limpeza dentro de você, um detox. E você começa a fazer uma retrospectiva, começa a fazer uma reflexão de tudo aquilo que não foi bacana na sua vida até agora, de tudo aquilo que não foi bacana no relacionamento anterior e tira da sua vida. Vai ser fácil? Não. Talvez você tenha que trabalhar, talvez você tenha que fazer terapia, procurar ajuda, isso e aquilo. Mas faça para que os próximos relacionamentos possam ser de maior durabilidade ou até mesmo mais saudável, com mais qualidade, né? É isso que na verdade eu quero te falar. Então pense nisso, pense que um recomeço é a possibilidade de você se faxinar. Olha que lindo, se faxinar, que palavra maravilhosa essa que eu acabei de inventar. Mas é isso mesmo, lembra disso, vou me faxinar, sabe? E tire de você, limpe, retire de você tudo aquilo que não vale a pena. Para quê? Para que você possa
agir diferente. Não, primeiro pensar diferente, né? Agir diferente. Pensar diferente, agir diferente e ser diferente. É isso que você precisa. E é isso que os recomeços, eles nos dão a oportunidade. Agora, não adianta você vir pensar no recomeço, vou recomeçar. E ser a mesma pessoa, do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos. Que daí não vai adiantar em bodega nenhuma, porque daí o seu relacionamento muito provavelmente vai ter os mesmos problemas que o outro relacionamento. Por quê? Porque você vai atrair o mesmo tipo de pessoa e assim por diante. Então, nós temos que abraçar, gente, as oportunidades que a vida nos dá de mudar, de transformar, de recomeçar. Mas como? Como uma faxina, de se faxinar. Pensa nesse vocabulário lindo que eu acabei de ter, de se faxinar. Pensa sempre isso. O que eu posso tirar de mim? O que não tá valendo a pena? O que não tá sendo positivo? O que não tá sendo bacana? O que não tá fazendo com que eu atraia pessoas legais? O que levou o meu relacionamento a ser da forma como foi? Claro que o seu relacionamento não terminou, não acabou, não, enfim, só por causa de você. Mas pense e se coloque como responsável. Uma coisa muito legal. Peraí, gente. Uma coisa muito legal e que eu gosto bastante, porque as pessoas fazem bastante, as pessoas se culpam quando um relacionamento termina. As pessoas se culpam, né? Quando alguém termina com elas, quando um relacionamento simplesmente vai ao fracasso. Só que a culpa, ela traz um peso gigantesco, né? É como se a gente carregasse uma mochila muito pesada, uma mala muito pesada o tempo todo na culpa, né? Então eu gosto de trocar a culpa. Por quê? Pelo quê? Pela responsabilidade. Porque a responsabilidade, ela traz a oportunidade de nós termos uma lição, de nós mudarmos, de nós fazermos diferente. Agora, quando a gente se olha no espelho e fica ali só se culpando, criticando, nós não vamos conseguir dar passos adiante, nós não vamos conseguir evoluir. Muito pelo contrário, nós vamos só regredir, porque o peso da culpa, a mochila que a culpa fica, ela é tão pesada que acaba a gente vai perdendo a energia. Então, troque a culpa pela responsabilidade, tá bom? E outra coisa muito bacana de se pensar é que toda vez nesses recomeços que a gente começa a encontrar outras pessoas, a gente tem mania de julgar, né, quem a gente está conhecendo por causa do relacionamento anterior. Então não julgue a pessoa, viva. Tente estar aberta para o que essa outra pessoa tem para te mostrar, o que essa outra pessoa pode te dar, né? Porque sim, as pessoas são diferentes. Sim, as pessoas, elas não são iguais. Não são todas as pessoas que traem, não são todas as pessoas que são abusivas. Existem pessoas diferentes. E é isso que você tem que entender. É por isso que você tem que sempre se dar a oportunidade de recomeçar todas as vezes que forem necessárias. Tá bom? Ok. Fica a dica sobre o recomeçar. Valeu a pena essa live? E claro que quando a gente recomeça, quando a gente está nessa fase, nós ficamos mais inseguros. E o que nós precisamos? Ter meios para nos sentirmos mais seguros, né? O que você pode fazer por você para que você se sinta mais seguro? O que você pode fazer por você para que você se sinta mais fortalecido? Então você precisa cada vez mais
e sustentando e fortalecendo a sua base nesse momento desse recomeço. Tá bom? Certo? Ok? Ô, gente, na live passada, há 2 semanas atrás, eu comentei com vocês que eu não iria mais conseguir fazer lives de 1 hora, tá bom? Porque pra mim, a logística da live de 1 hora tava ficando bastante apertadinho aqui em casa devido ao Henrico, tá? Então, por isso, a partir daquele dia, eu iria fazer lives mais curtas e de 1 ou 2 só temas, dependendo do tema. Então hoje eu trouxe só um tema porque estenderia bastante, ok? Então eu precisava ajustar isso e desde a live passada eu já tinha avisado vocês. Combinado? Então continuo vendo vocês por aqui, mas a partir da semana retrasada a gente tá com a live um pouco mais curta, porém aqui sempre nos vendo. A live vai pro YouTube. Saindo daqui, eu já posto a live no YouTube, desde que o Instagram não me derrube ela antes de eu salvar no meu rolo de câmera para passar para lá. Combinado? Ó, um grande beijo para vocês. Nos vemos durante a semana no Instagram, nas postagens, nas caixinhas de pergunta que a gente sempre está interagindo por lá. Combinado? Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.